O tema do nosso evento são como expressar o fruto de todo esse esforço, toda essa convicção que nós temos em torno da educação cristã e especialmente da abordagem educacional por princípios. Se nós não formos capazes, como o Rubens articulou muito bem, aliás, eu vou aproveitar muito o que o Rubens colocou ontem para vocês, com muita propriedade, com muito embasamento bíblico. Fui executivo muitos anos, trabalhei em grandes multinacionais e depois fundei meu próprio negócio. Até hoje dou consultoria para várias empresas de vários tamanhos. Tenho empreendimentos, é daí que eu tiro meu sustento, não é da AECEP. A AECEP é um ministério, uma missão, é algo onde eu posso me doar com tudo que recebi de Deus, retribuir, servir ao Senhor e ser abençoado por esse convívio tão bom que nós temos. Então, ao longo dessa minha experiência, ter sido pastor, fui pastor de igreja muitos anos, executivo, envolvido com negócios e dando consultoria com negócios, ficou muito claro para mim como essas coisas se interseccionam dentro da educação, inclusive. Quero compartilhar nesses momentos que teremos aqui algo que é não apenas uma preocupação, mas é inclusive parte essencial do que nós fazemos, que é produzir resultados que glorificam a Deus, resultados que atestam que você está no caminho certo, que trazem credibilidade para o nosso trabalho, que justificam continuarmos. Nós não queremos simplesmente ser religiosos no que fazemos, mas existe uma conexão muito forte entre a educação cristã e particularmente a abordagem educacional por princípios e o resultado que nós esperamos, que aqui nós vimos algumas apresentações de alunos tentando expressar o que seria esse resultado. Eu quero ir bem mais fundo do que isso. Não estou falando apenas com diretores de escola, com mantenedoras, com administradores, mas com cada um de nós que estamos de alguma maneira, profundamente compromissados com essa educação. Então, 28º workshop, estou caminhando nisso há 28 anos, quero falar, olhando para trás também, de toda essa jornada de aprendizado, e creio que Deus tem algo para acender como uma luz dentro de cada um de nós, em relação a esse caminho que nós estamos trilhando dentro dessa comunidade de educação cristã. A palavra sucesso às vezes causa algum arrepio, algum mal-estar no meio cristão, evangélico em particular. Parece que evoca aí uma preocupação, de material, ou talvez que possa causar algum tipo de vaidade, ou talvez uma perda do foco verdadeiro do que seria o nosso ministério. E é por aí que eu quero navegar. Então a questão que eu queria endereçar é: educação cristã pode ser avaliada de uma maneira quantitativa? Por exemplo, nós vimos aqui depoimentos de alunos tocantes, mas não é quantitativo. São depoimentos. Eu posso colocar números no trabalho que eu faço, com tanta paixão, com tanto desejo de servir ao Senhor? Ou deveríamos simplesmente tratar isso como um chamado, onde o que importa é ser fiel, e o resultado, ou aquilo que vai ser medido no final, é com Deus. O fruto virá um dia. E então, dentro desse contexto das duas perguntas anteriores, o que é sucesso?
Como eu vou avaliar se estou sendo bem-sucedido ou não? E eu estou tratando aqui com a nossa comunidade de AEP. Eu tive a oportunidade de participar de outros ministérios, de incorporar, logo quando a ESEP começou, fui convidado para unir a ESEP com outro grande ministério de educação cristã, na ocasião que eu prezei, contribuí, admiro até hoje, mas eu disse, não, nós temos um chamado, nós entendemos algo específico em relação à maneira de educar. Então, nós não somos apenas educadores cristãos. Eu, quando abracei essa visão, eu abracei uma maneira de fazer educação cristã. Então, eu quero tratar com o nosso público de AEP e sair daqui, com a graça de Deus, entendendo dentro da nossa comunidade, porque nós temos um desafio de continuar sendo relevantes no que fazemos dentro do nosso país, e quem sabe as portas estão se abrindo fora, produzindo frutos que podem ser mensurados, que causam impacto, que são coerentes com a missão, a visão que você provavelmente publica na promoção da sua escola. O que é sucesso? Eu não resisti a colocar aqui os meus netinhos, gente. Os netinhos estão espalhados, estão lá nos Estados Unidos, um lá no extremo norte dos Estados Unidos, outro no sul. Então, quando a gente consegue se encontrar, é uma bênção. Gostei das palavras do Dr. Eberlin hoje. Tenha muitos filhos. Eu tive 3 e tenho 3 netos. E sei que esse time pode continuar crescendo. Então, o nosso foco são eles, as próximas gerações. Estudo de palavras. Dentro da nossa abordagem, nós sempre começamos querendo entender, definir as palavras que nós vamos utilizar, que são o que produzirá a nossa linha de entendimento, nossa ideia guia. Então, avaliar é um termo bastante pertinente ao ambiente educacional, ao tipo de empreendimento com que nós todos estamos envolvidos. Avaliar seria apreciar o valor. Quanto de valor existe, quanto tem sido produzido, tanto em algo, num trabalho, numa instituição, como em alguém. O parecer sobre o desenvolvimento está progredindo, entrou aqui de um jeito. Como eu posso aferir se ele, a cada período, a cada ano, acrescenta na sua característica pessoal, no seu perfil, nas suas competências em diversas áreas, que ele realmente está crescendo em valor, em significância. Preciso avaliar. E também como eu objetivamente, aqui essa palavra objetiva, ela é extremamente importante. Objetivamente significa que quando eu for apreciar alguma coisa e eu chegar a uma conclusão, ela será a mesma ou muito semelhante à de qualquer outra pessoa que estará apreciando. Não é subjetivo, não é uma opinião. Uma avaliação não é uma opinião. É alguma maneira concreta de chegar a uma conclusão sobre o valor, sobre o progresso de algo que pode ser objetivamente conferido por todos os outros que fizerem a mesma avaliação. Resultado, o Rubens já falou muito, não preciso cobrir mais aqui, mas o ponto-chave é aquilo que se concluiu, é o desfecho de algo, é uma solução que se obteve. Logicamente, novamente, resultado tem que ser algo palpável, tangível, algo que pode ser objetivamente percebido como sendo o fruto de um trabalho.
E sucesso, descaracterizando aqui qualquer percepção filosófica de sucesso, seria uma finalização, uma conclusão favorável de algo que eu estou buscando. Eu me lancei em algum tipo de empreendimento, em algum tipo de busca, tenho feito algum esforço e eu espero um êxito. Se eu alcançar aquilo que eu espero de maneira favorável, eu tive sucesso. Então, não estamos traduzindo sucesso aqui como propriedades, como dinheiro, como realização pessoal. Sucesso, sim. Eu coloquei um objetivo, me lancei num esforço e estabeleci um propósito e alcancei. Tive sucesso. Ok? Então, com essas 3 palavras, a gente pode navegar dentro desse tema, avaliando o sucesso da escola cristã e, particularmente, da escola de AEP, que é o nosso fórum. A situação da educação do Brasil, não precisamos elaborar muito sobre isso, as notícias alardeiam que nós vivemos uma situação calamitosa. No workshop passado nós trouxemos mais estatísticas sobre isso, mas vocês, como educadores, certamente têm acesso a muita informação. Essas são suficientes para, pelo menos, nos incomodarem, para perceber de uma maneira objetiva que existe um buraco, existe um abismo entre o que deveria ser. Somos a 8ª economia do mundo em termos de produto interno bruto, mas como é que a 8ª economia mundial pode se situar na 60ª posição em educação? É um abismo. Então, essa riqueza que o país produz não está sendo investida na sustentação da capacidade da produção dessa riqueza. E por aí vai. Para mim, o mais alarmante é a última linha. 52% dos jovens não têm interesse na escola. A escola deixa de ser um caminho visto como relevante. Há um tempo atrás eu andei lendo um monte de livros sobre a situação da juventude cristã. O nosso palestrante Daniel Smithwick mostrou gráficos para vocês, e ele há 30 anos acompanha a situação da juventude cristã. E eu li um monte de livros, livros antigos, livros mais novos. Esses são os 2 com data mais recente que eu li para dar uma palestra em Goiânia sobre a geração X. E as mensagens desse livro, o próprio título já é chocante. Esse que foi publicado em 2009, diz assim: eles se foram. E dentre as estatísticas do livro, que entrevistou milhares de famílias, de filhos crentes, 20% dos adolescentes, isso é Estados Unidos, gente. Estados Unidos é fanático por estatísticas. 20% dos adolescentes que frequentaram regularmente a igreja, apenas esse número permanece fiel 29 anos, quando alcança a idade de 29 anos. Um número chocante. Depois, uma pesquisa mais recente do renomado Instituto Barna, que é um instituto de pesquisa cristão, diz que 3 de cada 5 jovens se desligam definitivamente dessa ideia de igreja, desse contexto de igreja, ou definitivamente, ou por um longo período e depois voltam, talvez se reconvertendo, a partir dos 15 anos. Tem muitas estatísticas desse tipo, não quero perder tanto tempo com estas estatísticas. Novamente, o Dan tem monitorado isso nesses 30 anos, e a curva é sempre descendente. E a curva é monitorada com filhos de cristãos jovens que frequentam a igreja. Então, alguma coisa nós precisamos fazer para assegurar que todo esse trabalho, como igreja, não é o nosso caso, e como escola, produz resultados que
mudam essas estatísticas. Porque esse é o nosso objetivo. É a próxima geração. O quantitativo na Bíblia. Será que a Bíblia é contrária a trabalhar com números, a colocar quantidades? Bom, numa rápida examinada desde o Velho Testamento, o Novo Testamento, eu só coloquei alguns exemplos aqui que foram vindo à memória. No Velho Testamento, fazia-se muita contagem. Contava o número de pessoas nas tribos, o número de crianças, o número de soldados. Em diversas ocasiões foram contadas as tropas. E aquele caso que até Rubens citou de Davi, que foi contar as tropas, ali o problema não foi a contagem, o problema foi a motivação do coração de Davi. Uma motivação de ambição, de poder, de se comparar com os outros reinos. Não foi simplesmente uma contagem como se fazia frequentemente. Os remanescentes, quantos nós temos? Temos 7.000, temos 300. Quantos que não se dobram? Quantos que podem pegar na espada? Esses números permeiam o Velho Testamento. As ofertas feitas para o tabernáculo são minuciosos detalhes de quantos pingentes de ouro foram doados, quantos colares, quantos joias, tudo era contado minuciosamente. Então, contagem faz parte do contexto bíblico, do Velho Testamento. No Novo Testamento, as parábolas de Jesus são cheias de números. A parábola do semeador, produziu a 30, a 60, a 100 por um. Então, nós estamos vendo um conceito de produtividade. O banquete saiu e encheu, foram buscar as pessoas até que lotasse o salão. Os talentos, o que recebeu um, o que recebeu as minas, os talentos, recebeu 1, recebeu 3, recebeu 5, e depois tiveram que prestar contas da multiplicação, do que fizeram com esses talentos, porque o mestre lhes disse: ide e negociai em meu nome. E depois tiveram que prestar contas, e essas contas significaria terem feito um bom uso, terem multiplicado esse recurso e trazido frutos que justificaram esse investimento. O que não fez isso foi fortemente repreendido. A multiplicação dos pães, vocês viram quantos detalhes ali nos números? Quantos pães, quantos peixinhos, quantos cestos sobraram? Por que números? Não poderia dizer simplesmente: foi uma bênção, todos saíram fartos. Porque os números, eles expressam algo que tem um significado objetivo. Todos nós podemos entender a mesma coisa quando se coloca um número. Nos Atos dos Apóstolos, você vai acompanhando o progresso da igreja, quantos se converteram, quantos tinham na reunião, quantos viram a ascensão de Jesus. Números, números e números. Então, quantidade, gente, não é um problema na Bíblia. E nós somos chamados para dar muito fruto. De alguma maneira, eu tenho que ser capaz de aferir quanto fruto eu estou produzindo. Objetivamente. Não pode ser apenas uma impressão, uma opinião. Tem que ser algo que possa ser percebido por todos e Deus glorificado por isso. Esse versículo, para mim, que lidei tanto com o mundo empresarial, ele fala muito para mim. Primeiro, se alguém vai construir uma torre, vai se lançar em algum empreendimento, vai começar uma escola cristã, vai fazer uma expansão, primeiro assente e calcule se tem recursos suficientes. Se vai entrar numa batalha, se vai enfrentar uma luta, também pense se eu tenho recursos suficientes para enfrentar o que vem pela frente. Então, é legítimo avaliar, calcular. Bom, aqui chegou num ponto que para mim é chave. Quando eu comecei uma escola, eu comecei como fruto de uma paixão. E talvez muitos de vocês começaram como um ato de obediência, um ato de
compreensão do chamado de Deus para a sua vida como educador, ou até às vezes, eu, por exemplo, não era educador, eu era executivo, engenheiro, diretor de empresa, mas o impacto da verdade de Deus foi tão grande que eu não me contive. Eu tive que responder colocando todos os meus recursos. Na ocasião eu estava com fundo de garantia acumulado e iria sacá-lo, tinha sacado o fundo de garantia para comprar uma casa. E eu não tive dúvida, quando esse chamado foi percebido na minha vida e da minha esposa, nós colocamos todo esse dinheiro para abrir uma escola e não compramos a casa. Então, era uma percepção e ela existe no coração de todos vocês de que nós estamos num ministério. Nosso desejo é servir. Ministério quer dizer serviço. Nosso desejo é servir, é obedecer, é cumprir o propósito de Deus, é alcançar vidas, é fazer diferença, é cuidar da próxima geração. Isso é ministério. E como ministério, as palavras-chave são chamado, obediência, exercício de fé. E a Bíblia fala do agricultor. Nós lançamos as sementes. Deus multiplica. Deus é quem faz sair da terra aquela planta. O meu papel é arar a terra, escolher a semente, plantar a semente, regar, tirar as ervas daninhas. Mas Deus faz crescer. E é um sacerdócio. O coração do sacerdote é um coração que chora, que sente a dor do outro, sente a necessidade, quer se colocar no lugar. Um sacerdote, ele não pensa em dinheiro, ele pensa em se doar pelo outro. Não pode ver crianças abandonadas, não pode ver crianças perdidas, não pode ver crianças iludidas, enganadas. Eu tenho que fazer algo, isso é sacerdócio. E eu tenho certeza que se você está nesse ministério, você tem essa corda vibrando no seu coração. Amém? Contudo, para você constituir a sua escola, para ela ser legalmente autorizada a operar, e para você ser capaz de sustentar aquela operação, dia após dia, e inclusive crescer para poder prover serviços cada vez melhores, e você cada vez mais ser capaz de demonstrar para todos os entes da comunidade que cobram prestação de contas que você está fazendo um bom trabalho, você precisa tomar conta disso como um negócio. Afinal de contas, mesmo perante as autoridades públicas, você é um negócio. Você não é um ministério, você é um negócio. E como negócio, você tem obrigações e você tem que, de alguma maneira, aplicar algumas práticas para assegurar que esse negócio fica de pé, que ele cresce, é sustentável e cumpre os seus objetivos. Então, como negócio, as palavras-chave são responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade. Eu lembro que eu fui dono de escola, gente. Em algum momento eu tive uma crise financeira na escola. Como eu disse para vocês, eu comecei aquela escola puramente por paixão. Estava nem um pouco preocupado com dinheiro. Colocava dinheiro assim na escola, sem pensar. Deus proverá. E me entreguei àquilo, eu e minha esposa. Nós vivíamos dentro da escola. Quando houve uma crise, eu senti a responsabilidade, era comigo. Eu era mantenedora. Então eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que garantir que isso é sustentável, que os pais estão matriculando o filho aqui e eu chego até o final do ano. E eu sou capaz de manter a porta aberta no ano que vem, prestando um bom serviço. Eu tenho que ser sustentável no que eu faço, responsável pelo que eu estou oferecendo à sociedade. Aí a figura não é tanto do agricultor, mas uma figura de um arquiteto. Eu estou construindo algo, eu estou planejando, eu estou elaborando, eu estou com um projeto para chegar em algum lugar. Eu sou responsável por fazer isso acontecer e dar as condições para que o trabalho se desenvolva. Eu preciso de governo. Então, enquanto o ministério tem uma característica muito mais sacerdotal,
O negócio tem uma característica muito mais de governo, de real, de rei. E esse texto bíblico aparece várias vezes na Bíblia, como em Apocalipse, que nós temos um chamado de reis e de sacerdotes. Ele se aplica bem aqui. Nós temos um chamado e respondemos com obediência e exercitamos fé nesse sacerdócio da educação cristã. Por outro lado, nós percebemos que estamos inseridos num contexto social, de prestação de contas, de uso de recursos, então nós precisamos agir como reis, governando sobre aquilo que nos foi confiado, para garantir responsavelmente sustentabilidade. Outra coisa interessante, liderança e gestão. São duas atividades que eu me envolvi bastante, né? Primeiro na minha carreira profissional, fui diretor em várias empresas, em várias posições, e depois montei a minha consultoria e trabalhei muito com gerência, com gestão de processos, gestão de pessoas, gestão de projetos, muita gestão. Porém, eu percebi a dificuldade que eu tinha para fazer mudanças dentro das empresas. Grandes dificuldades. E talvez dentro da própria escola há muita dificuldade em se fazer mudanças. Às vezes nós queremos gerenciar recursos para alcançar objetivos, mas não conseguimos fazer a virada. E aí eu fui estudar liderança, 2005. Comecei a perceber, um amigo começou a falar comigo sobre isso, me chamou para fazer um curso, minha mente começou a se abrir para o que é liderança, diferentemente de gestão ou complementando o aspecto da gestão. Então, enquanto na gerência, claro que isso aqui são semânticas, são discussões de palavras, mas na literatura, vamos dizer, técnica, gerência é muito mais trabalhar com recursos, traçar planos, alcançar objetivos definidos, buscar aqueles resultados que foram traçados para a empresa. Liderança é muito mais compartilhar uma visão, deixar de alguma maneira em evidência que há um interesse comum entre nós, há algo que nós podemos fazer juntos, que é maior do que eu, maior do que você. E essa visão se torna tão forte entre nós, e eu vou te apoiar, inclusive, você vai me apoiar, e juntos com essa visão que nós enxergamos, que nós elaboramos juntos, que nós entendemos que é a nossa visão, da nossa instituição, nós vamos trabalhar para realizar esse valor maior que nós estamos enxergando. Então, liderança é uma coisa muito mais, vamos dizer, artística, que trabalha mais o coração das pessoas, com essa percepção de valor. E eu digo para vocês, a ESEP é muito mais uma visão que nos mantém funcionando, que permite com que pessoas de diversas partes do Brasil, diversas situações pessoais e condições, se engajem, se doem, se sacrifiquem, acreditem. Eu tenho sido procurado por pessoas que não têm escola cristã, e por causa dessa visão, dizem, eu quero pagar o preço de fazer a mudança para ser uma escola de AIP. E o preço é caro. O preço é muito caro. Mas uma visão tem um poder de te virar do avesso. Então, o que nos mantém acreditando, lutando, desejando aprender o que for preciso, pagar preço e superando as nossas dificuldades e nos unindo, é uma liderança. Tem que existir uma liderança que assegura que essa visão sendo entendida, está sendo captada, está produzindo os efeitos desejados no coração das pessoas e está ajudando as pessoas que têm dificuldade em ver essa visão concretizada, como é que elas podem se desenvolver para juntos realizarmos aquilo que nós sonhamos nessa visão.
Já a gestão é aquilo que a gente faz com o dinheiro, com os recursos, até com as pessoas que trabalham ali dentro desse contexto, para assegurar que nós temos planos, que nós temos objetivos traçados, que nós avaliamos o nosso caminho e estamos chegando a algum lugar. Por quê? Porque eu tenho que prestar contas, eu tenho que ter resultados palpáveis, eu tenho que pagar contas, eu estou gerindo. Mas um trabalho como esse da AEP e da ECEP depende muito de visão. Sem um líder de visão, a gestão não mantém essa chama acesa. Agora, os dois pressupõem, de alguma maneira, a avaliação. Porque tanto na liderança eu tenho que saber, eu estou caminhando para que essa visão se manifeste como um valor maior entre nós, e na gestão, obviamente, eu estou buscando ver se aquilo que eu planejei está sendo realizado gradualmente. Então, não podemos, de alguma maneira, é impossível nos movermos diante de um desafio e de um sonho como nós temos, sem avaliação contínua, sem estabelecimento de alvos. Por exemplo, nós estabelecemos alvos, ontem na nossa Assembleia, nós estabelecemos alvos para onde a ECEP vai em 2027. Onde a gente quer chegar? Quantos associados nós queremos ter? Em que estados nós queremos estar presentes? Nós estamos projetando isso, desdobrando em objetivos, em metas, em planos, em orçamento, mas o que nos impulsiona para querer acreditar e pagar o preço é uma visão que alguém na liderança tem que estar assegurando que todos estão entendendo e abraçando. Muito bem. Chegamos agora na nossa AEP. Gente, você pode ter a sua opinião, eu posso ter as minhas opiniões. Aqui temos vários pedagogos, talvez doutores, mestres. Nós abraçamos isso como definição do que é a AEP. Se essa é a definição do que é a AEP, todos nós estamos de alguma maneira compromissados a praticar isso e fazer isso tornar-se real. Então vamos prestar atenção em algumas palavras ali que são chaves dentro do tema deste workshop. Produzir. Perceberam aqui? Produzir. Produzir está falando de resultados. Então tem um produto esperado. E em termos mais genéricos, mais abrangentes, macros, esse produto é entendimento realizador, ou seja, alguém que entendeu e é capaz de usar esse conhecimento para realizar. E caráter cristão. Depois a definição vai e expande um pouquinho mais, colocando outras palavras que talvez estejam contidas, intencionalmente contidas naquelas duas: entendimento realizador e caráter cristão. Então ali vai. Sua aplicação consistente, então veja que eu estou fazendo uma declaração. Se eu aplicar a AEP consistentemente, o que quer dizer consistentemente? De acordo com o que foi definido, com as suas práticas definidas e de maneira regular, eu deverei esperar aquele tipo de resultado. Erudição. Bom, seria bom saber o que é erudição, porque está dizendo que vou produzir erudição, então eu deveria estar vendo se está produzindo erudição. Cosmovisão cristã. Já falamos muito sobre cosmovisão cristã. Uma das razões porque nós estamos trazendo o teste Pearce é que vai ser mais uma ferramenta para medir se nós estamos produzindo cosmovisão cristã. E eu só consigo produzir cosmovisão cristã em alguém se eu tenho cosmovisão cristã. Líderes servidores. Então, a aplicação consistente da AEP deveria produzir líderes servidores. O que são líderes servidores? São pessoas que cumprem um papel, não de mandar nos outros, mas de compartilhar uma visão com as pessoas e servir junto com elas para que elas juntas
alcance um sonho, um objetivo maior, produza um valor que, de alguma maneira, traduza sucesso para o grupo, traduza prosperidade para o grupo. Jesus foi esse líder servidor, que disse: não vim para ser servido, mas para servir. Agora, como ele conseguiu mobilizar tanta gente e nos trazer até aqui em torno da sua mensagem? Ele trouxe uma visão do reino de Deus. Sem essa visão do reino, o cristianismo não teria chegado até aqui. E por último, aptos em suas vocações. Então estou falando, de alguma maneira, em trabalhar vocações. Pessoas que sejam capazes de reconhecer talvez os seus talentos, as suas aptidões, e começar a canalizar para aplicar isso numa vocação que cumprirá o propósito de Deus na sua vida. Tudo isso está nessa definição, mas se isso não for entendido, trabalhado intencionalmente, é meramente uma frase bonita de efeito, filosófica. Não consigo nem saber se isso está sendo real ou não. Fica como uma decoração. Novamente, aspectos chaves da IP. Gente, ontem na minha sessão temática, eu compartilhei que em 28 anos, meu entendimento da IP mudou tanto, porque eu percebi que eu era uma criancinha quando entendi a IP. Meu primeiro seminário nos Estados Unidos, não entendi quase nada, fiquei apaixonado. Comprei um monte de livros, voltei para casa com mala, cheia de livros. Mas eu tinha entendido um tantinho. Mas aquele tantinho já me fez querer sair compartilhando, por isso que tem 28 workshops. Porque eu voltei já, vamos fazer um evento, temos que compartilhar, é demais. E aí, a cada ano, lendo aqueles livros, praticando, compartilhando com outras pessoas, fazendo mais cursos, o entendimento ia ampliando. E assim foi a ESEP, ampliando. Quantas coisas nós tivemos que revisar para você dizer: gente, aquilo lá não era bem assim, a gente agora entendeu direito. Então, quanto mais a gente entende, mais a gente é capaz de expressar a EP em poucas palavras. Se você precisar elaborar muito, você não entendeu ainda. Então aqui eu estou, de novo, procurando em pouquíssimas palavras dizer: olha, tem alguns aspectos chaves da EP que você não pode perder. Se você perder esses aspectos chaves, você não entendeu ainda. Pressupõe uma filosofia de governo. Se há uma coisa essencial que, enquanto não for entendida, você não está praticando a EP. Você está praticando uma educação cristã e, vamos dizer, recheando com princípios bíblicos e ajudando os professores, os pais, os alunos a decorarem princípios bíblicos. Isso não pressupõe uma filosofia de governo. Quando eu digo que a EP pressupõe uma filosofia de governo, isso quer dizer o seguinte: que tudo que eu estou fazendo nesse processo educacional é estabelecendo na mente, no coração, nos comportamentos dos meus alunos, o entendimento, o compromisso em governar segundo os princípios de Deus. Primeiro governando a si mesmos, governando sobre as suas atividades, governando na sua casa e depois, como Deus permitir, governando nas instituições de que participará, de que talvez fundará e até chegando a entender o governo do seu país. Então, o grande embasamento e objetivo da EP é governamental, e os nossos 7 princípios, antes de dizermos eles são princípios bíblicos, eles são princípios governamentais bíblicos, e não princípios bíblicos que talvez tenham uma conotação governamental. Enquanto eu não entender isso, eu não entendi a EP ainda. E governo tem a ver com reino.
Reino de Deus. O que Jesus veio comunicar? O reino de Deus, a vontade do Pai, no céu, sendo feita na terra. Então, Deus governando através de cada um dos seus súditos, que também governam segundo os seus princípios. Esse é o objetivo da EP. Produzir entendimento e compromisso com o governo à maneira de Deus. E aí vou lançar algo que recentemente ficou fortíssimo para mim, e tem muito a ver com o nosso momento de país, inclusive. O oposto do socialismo, que é o endeusamento do Estado. O grande ídolo deste século é o Estado. Ele vai ser o seu provedor de saúde, educação, moradia, aposentadoria. Então ele é o Deus. As pessoas querem cada vez mais que o Estado tome conta delas. O oposto do socialismo é o autogoverno sob a soberania de Deus. Amém? Então, a AEP quer produzir este tipo de entendimento e este tipo de comportamento e compromisso com o governo na visão do reino de Deus. Então, isso é, para mim, o ponto-chave. Treina a reflexão de causa e efeito. Então, constantemente produzindo uma análise das consequências. O que são princípios, gente? Princípios são sementes que plantadas vão produzir um resultado. Planto, vou produzir um resultado. Então, eu sei que se eu agir de uma determinada maneira, eu vou ter uma determinada consequência. Então, se eu não entender isso, eu vou simplesmente colocar princípios como palavras-chave, como absolutos de Deus, como versículos bíblicos, mas eu não estou fazendo uma análise reflexiva de causa e efeito. E as ferramentas da EP, todas elas visam trabalhar reflexão. E os 4 passos são essencialmente um método reflexivo. Então, a EP é tudo isso. Não é simplesmente uma educação cristã recheada com 7 princípios bíblicos e que tem lá algumas palavras-chave, né? Umas coisas que algumas eu concordo, outras não concordo, algumas faço, outras não faço. Eu estou dizendo, a EP para produzir esses tipos de frutos sendo aplicada consistentemente, pressupõe algumas coisas. Reconhece Cristo como Senhor da história e modelo. Como? Ele dá sentido a todo o conhecimento. E enxerga o homem sempre, a criança sempre, numa visão integral, dentro do propósito de Deus. Amém? Bom, então, diante disso, qual é o valor esperado da minha escola cristã? Alguma vez você parou para dizer, vamos colocar aqui, o que eu espero para definir sucesso, desfecho, exitoso na vida do meu aluno, nas áreas acadêmico, intelectual, afetivo, emocional, que é uma dimensão que, né, cada vez mais se presta atenção nisso, porque nós somos seres emocionais. Temos 8 emoções chaves que, se não tivermos consciência disso, elas vão acabar governando a nossa vida. E nós não podemos ser governados por emoções. Social, cívico, espiritual, moral, físico, corporal. Você já definiu, na sua escola, o que você espera em cada uma dessas áreas ver produzido na vida dos seus alunos? Você tem isso claro como alvo? E aquelas palavras, erudição, o que é isso? Como é que eu sei que a EP diz que produz erudição? Eu estou produzindo erudição? Se eu nem souber o que é isso, vai ser difícil. Liderança servidora,
Eu sei o que é liderança servidora. Os meus professores, a minha equipe, está trabalhando, porque só formam líderes quem é líder. Então, a minha liderança é liderança, a minha equipe é liderança servidora. Eu, diretor pedagógico, diretor geral, administrativo, eu sei o que é liderança servidora, eu me comporto como um líder servidor, porque se eu quero produzir liderança servidora, isso deve estar presente na minha vida. Aptidão vocacional. Alguma vez, nas discussões, nos nossos conselhos de classe, nosso planejamento curricular, entra essa palavra vocação? Estamos preocupados em descobrir talentos em nossos alunos e saber como ajudá-los a canalizar isso para uma possível vocação? Mas por que você está falando disso? Porque tudo isso está lá na definição da EP. Se nós tivermos aquela definição, e como organização não formos capazes de demonstrar isso, ou a definição está errada, ou nós não entendemos nada. Essa definição está aí. A ESEP não consegue produzir isso. Quem produz são vocês. Nós somos os que vamos tornar isso uma realidade. Por isso que a ênfase nesse workshop, que tem que marcar a maturidade da ESEP. A nossa maturidade será definida pela nossa capacidade de demonstrar que esta definição da EP está acontecendo no nosso meio de fato, de maneira objetiva, mensurável. Ou será que o que me interessa mesmo é a gabaritagem vestibular? Será que se eu estiver gabaritando em vestibular, a minha escola de AEP está tendo sucesso? Outra coisa que eu percebi, quando comecei a pedir para as nossas escolas associadas mandarem exemplos de indicadores e exemplos de resultados. Eu fiz isso em algum momento. E manda exemplo de indicadores que vocês estão usando e exemplos de resultados. E aí eu vi que tem uma grande confusão entre meios e resultados. Tem uma grande confusão. Não sei, talvez a cabeça do professor pense muito mais em meio. E no nosso contexto ministerial, então, é mais forte ainda. Eu não estou preocupado com o fim. Eu tenho que ser fiel no caminho. O fim, Deus garante. Então, vou dar um exemplo. Quando você fala de meio, você está falando de alunos. Porque sem alunos, nem tem o que fazer. Preciso de professores mentores. Preciso de treinamento específico. Preciso de oportunidades de serviço. Experiências intencionais. Para quê? Para produzir um desfecho, um resultado, um produto, um benefício concreto. Nesse caso, eu estou falando de líderes posicionados biblicamente e prontos para servir com seus talentos. Então vocês perceberam que alunos, professores, estratégias, treinamento e ferramentas, tudo isso é meio. Isso é tudo meio. Quando eu falo de resultado, eu estou falando de outra coisa. É a ponta. É o desfecho. É o sucesso. Estou tendo êxito ou não? E no nosso caso, nós estamos falando desse êxito em relação àquela definição da EP, por exemplo, traduzida nas particularidades da sua escola. Por quê? Porque embora nós todos aqui abraçamos uma visão educacional, cada escola tem uma interpretação dessa visão. Então você tem que traduzir, dentro desse escopo maior do que é a EP, como você vai expressar isso
como realidade, como resultados para que sua escola possa ser tida como um exemplo, um modelo, resultados. Essa história, quando eu li, gente, me causou um impacto tremendo. Virginia Apgar. Nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas eu tenho certeza que todos vocês, especialmente as mães, sabem o que é o teste Apgar. Quem conhece o teste Apgar? Pois é. Eu não sabia quem era Virginia Apgar. Esta senhora, há 60 anos atrás, ela começou como enfermeira, uma pessoa muito capacitada, estudiosa, cristã. Ela se tornou depois anestesiologista do setor de obstetrícia. Então ela anestesiava as mães para fazer parto. E ela ficou estarrecida, porque tinha um coração muito compassivo, que as crianças nasciam e os médicos obstetras tinham que dar uma opinião, um parecer técnico sobre se a criança estava bem, estava mal. E se eles achassem que a criança estava mal, ela era colocada de lado para dar um tempo e ver se ela reagia. Se ela reagisse, poderia se fazer alguma coisa. Se ela não reagisse dentro daquele período, gente, é uma pessoa, é um nascituro comprometido. E não se fazia uma avaliação do por que tais situações levam a mais crianças com probabilidade de morrer do que outras situações. E a taxa de mortalidade era altíssima. E ela ficava angustiada de ver aquilo, porque dependia do parecer dos médicos. Então, ela começou a observar, atenciosa, analítica, foi observando as diversas situações que ela participava dos partos, e ela propôs um teste objetivo, mensurável, para ser aplicado no momento que o bebê nascia, o famoso teste Apgar. Faz com 1 minuto, depois com 5 minutos, e segue aqueles 5 pontos de observação. Reflexo, vocês mães sabem bem. Muito bem, era baseado numa observação, numa avaliação quantitativa, numérica, que ficava registrado. Gente, por conta do teste Apgar ter sido implantado, olha aquele número, de 1 em cada 30 crianças que morriam, passou a ser, em pouco tempo, 1 em cada 500. 60 anos se passando, salvando centenas de crianças. Ela salvou milhões de vidas. Milhões de vidas. Foi homenageada em 94, quando faleceu. Mas essa mulher é uma salvadora. Talvez alguns dos seus filhos não estivessem vivos se não existisse o teste Apgar. Mas o teste Apgar é uma aplicação concreta da avaliação quantitativa para se tomar uma decisão. E aí começaram a perceber o seguinte, que as crianças que morriam mais, ou que tinham um teste pior, era porque se aplicava uma anestesia geral na mãe. E aí começou a se optar pela anestesia localizada. Vocês perceberam como a avaliação é importante? A avaliação que não é subjetiva. Por que as pessoas não gostam de medida? Por causa disso. Porque parece que não bate com o espiritual. Porque pode enganar, pode confundir. Porque as pessoas resistem. Ou porque eu não tenho ferramentas para fazer medidas, ou eu não sei o que fazer com elas. Eu coloquei alguns exemplos de medidas para vocês. Vocês podem ler. Depois vocês vão receber esse material. Mas vejam. Institucionalmente falando, estou falando de resultado, gente. Se a sua escola tem alta taxa de rematrícula, você pode ter certeza, como instituição, você está fazendo um bom trabalho. Se a sua escola é procurada por referência, você pode ter certeza que você está fazendo um bom trabalho. Competência. Quantos alunos
proporcionalmente você tem, que já reconheceram os seus talentos e se aplicam intencionalmente no seu desenvolvimento? Qual é a classificação da sua escola em qualquer teste objetivo externo? Quantos alunos pontuam regularmente acima de uma média em todas as disciplinas ou nas disciplinas chaves? E caráter? A medida mais básica aí, talvez, de comportamento seria: qual é a incidência de ocorrências disciplinares? Mais, qual é o desempenho geral no fichário de anotações? Fichário de anotações. Ali você tem a vida do aluno. Você exercita quase todos os princípios governamentais em cima do fichário. Quando eu avalio o fichário, eu estou avaliando o aluno de uma maneira global. Qual é a média? Qual é a pontuação desses alunos em cima desse fichário? E por aí vai. Quantos alunos manifestam uma cosmovisão claramente cristã? Eu estou aferindo isso, porque senão está lá na definição da EP, mas quantos? Quantos efetivamente têm uma cosmovisão cristã? Benefícios de medir. Bom, quando você tem indicadores e tem alvos, você consegue juntar sua equipe e definir claramente com eles qual é a nossa prioridade. Se nós estamos indo bem, se nós estamos indo mal, e o que precisa mudar. Eu incentivo proatividade e responsabilidade. Se eu passei para você, membro da minha equipe, um objetivo, e você entendeu os meios necessários para tornar aquilo um resultado concreto, você está totalmente empoderado. E você pode proativamente perseguir aquele resultado específico, sem que eu precise ficar comandando você o tempo todo. E é coerente, é muito coerente com o aspecto governamental da EP. Governar implica prestar contas. Governar implica responsabilidade. Governar implica cumprir com os meus compromissos. E resultados são compromissos. Você certamente prometeu um monte de coisa para o pai que procurou a sua escola. Você se comprometeu quando você publicou no folheto que você é uma escola de AEP. E agora? Joguei algumas palavras aí. O que é sucesso na sua escola? Já passamos por muita coisa, mas eu deixo umas palavras aí. O que é sucesso? O que vai traduzir sucesso para todo o esforço que vocês fazem? O que vai traduzir sucesso? Gente, nós somos uma comunidade de AEP. Nós não vamos traduzir sucesso simplesmente gabaritando, simplesmente prosperando financeiramente, simplesmente adotando práticas modernas. A minha escola tem isso, tem aquilo, gostei quando o Rubens falou, né? Minha escola vira um cabide de novidades. Define o que é sucesso, coerente com a definição da EP. Tem uma definição da EP. Se você quer ser uma escola de AEP, você deveria estar compromissado com produzir resultados coerentes com a definição de AEP. E aí você vai poder dizer: sou bem-sucedido, tenho êxito. E olha, nós já ouvimos várias vezes dizer que escola ensina, família educa. A escola de AEP não é assim, está claro? Escola de AEP não é assim. Escola de AEP, ela trabalha junto com a família e junto com a igreja, na medida do possível, mas faz parte da visão, para manifestarem frutos do reino de Deus. Então, família e escola educam. Porque nós temos nós somos parceiros que caminham juntos com os pais. Caminhamos juntos com a missão da igreja de formar discípulos. Então, algumas palavras aí que precisam fazer parte do que define sucesso para o nosso trabalho. Então, quando alguém me perguntar: meu irmão, como é que está a sua escola? Nossa, está uma bênção.
Nossa, Deus está fazendo grandes coisas. A gente gosta dessas palavras assim, né? Ah, misericórdia. Tanta coisa boa Deus tem feito. Mas dá para traduzir isso em resultados concretos? A maturidade da ESEP, para mim, só será percebida na hora que nós pudermos fazer isso. Enquanto nós formos apenas instituições cristãs, aplicando muitas vezes práticas seculares e aferindo, né, o nosso sucesso por indicadores muitas vezes também seculares ou espirituais genéricos. Indicador espiritual genérico assim, está uma bênção. Muita gente lá abençoada. Nossa, muita família fala comigo que está uma benção, muita família diz que houve um grande impacto na sua casa, e tem aluno que sabe falar os 7 princípios de cor. Nossa, meu irmão, é uma benção. Deu para entender que não é esse o resultado? Não é esse o resultado. Então eu faço um apelo a vocês, como presidente dessa instituição. Eu faço um apelo. O nosso futuro, vocês viram que o Dan mostrou naquele gráfico que ele ficou impactado, né, quando começou a fazer os testes, há 15 anos atrás, se não me engano, 20 anos, ele viu que tinham algumas escolas que se destacavam na cosmovisão cristã. Nós vamos trazer esse teste para vocês amanhã, vai ser liberado aqui a partir de meio-dia, vocês vão poder fazer esse teste. É só uma maneira de você aferir a sua própria cosmovisão. A partir da sua percepção da sua cosmovisão, você vai ter um pouco mais de condição de saber se eu estou trabalhando bem essa cosmovisão cristã, bíblica na vida dos meus alunos. Mas eu quero terminar aqui. Eu queria fazer um apelo. Agora vou vestir meu chapéu de pastor, que eu já pendurei faz anos. Você, escola de AIP que está aqui, você realmente crê nisso? Você crê nisso? Quer se comprometer com isso? Em que esses frutos sejam realmente, não apenas percebidos assim genericamente, mas trazidos como obras que glorificam a Deus e possam ser objetivamente aferidos, apreciados por qualquer um. Se esse é o seu desejo, peço que você se junte a mim em oração e vamos terminar de pé, colocando esse desejo para o nosso Senhor. Mas faça isso só se isso ressoa no teu coração. Já falei, a ESEP não quer controlar nunca ninguém. A ESEP quer inspirar você. Senhor Jesus, nós somos teus servos, Senhor. Cada um de nós tem sonhos grandes, porém alguns de nós têm percepção do quão pequenos e inadequados nós somos, Senhor. Mas como foi dito aqui hoje, nesta manhã inclusive, o Senhor usa as coisas que não são, as coisas desprezíveis, insignificantes, para confundir as grandes, os sábios e os poderosos desse mundo. Senhor, nós não confiamos em homens, em carros e seus cavalos. Nós queremos prosperar com a Tua graça, Senhor. Mas queremos ser bons mordomos, fiéis. Sabemos que prestaremos contas. E a Tua palavra nos ensina que se nós julgarmos a nós mesmos, não precisaremos ser julgados por outros. Então, Senhor, nós queremos nesse momento que o Teu Espírito nos convença do que porventura não estamos fazendo ainda direito e nos ensine a fazer. Mas nós nos comprometemos, Senhor, em que se existe uma bênção nisso que nós estamos fazendo para a nossa nação, nós queremos fazer com zelo. Queremos que o Teu poder flua através de nós.
e que nós possamos causar um grande impacto na nossa sociedade, Senhor. E quem sabe o Senhor nos leve para outros lugares, outros países, para vermos frutos que glorificam o Teu nome. Não queremos ser empresários mundanos, queremos ser servos fiéis, usando tudo de bom que o Senhor colocar à nossa disposição, mas fazendo tudo com entendimento e com zelo, confiado na Tua graça. Pai, ouve a oração de cada um aqui, testifica no coração de cada um, e usa-nos um na vida dos outros, para juntos manifestarmos o Teu reino, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado, meus irmãos.